Essa estratégia aqui, ó, que eu vou compartilhar com vocês, é exatamente a mesma estratégia que a gente colocou aqui na mesa Day Trade Pins. Essa mesa proprietária, ela não aceita passagem HFT, ou seja, você tem que utilizar mesmo as ferramentas que você tem ao seu favor para poder passar, ou se você faz a sua operação manualmente também, ter uma boa estratégia. Mas basicamente, nesse momento, a gente já está com $1.000 aqui, já fizemos 2,3% e é uma lucratividade bem bacana. E você vê que o nosso flutuante está muito pequeno e a gente está no chałzada velho que a gente viu aqui nos últimos meses, que ele vem fazendo com a rapaziada. E nesse vídeo eu vou estar mostrando você como você se proteger seguindo a tendência, seja do chał, seja dos índices, seguindo a tendência e quando o mercado, né, quando aquele pau, aquele commodity, aquele índice, aquele ativo quiser te dar uma rasteira, você se proteger. Então, em troca disso, eu peço para você dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Wellington Martins e a gente atua 100% com o sistema de automação dentro do mercado financeiro de fora. E hoje aqui eu resolvi mostrar com clareza essa estratégia, porque é uma estratégia que vem funcionando, conforme a gente sempre compartilha aqui, os resultados que vem funcionando, né, uma estratégia que vem funcionando pra gente e para outras pessoas. Eu falei assim, pô, como eu tava fazendo um teste aqui para melhorar, né, ainda mais, eu falei, o que custa eu poder abrir aqui a câmera e fazer um vídeo para você também entender como que funciona, tá? Então, olha só que bacana. É lógico que nesse cenário aqui, eu tô simplesmente modelando ainda mais essa estratégia. Toda estratégia que a gente vem utilizando, que vem dando certo, a gente sempre tenta melhorar, mas a questão de melhorar não é só em dar mais resultados. Quando eu falo em melhorar, eu falo também em proteger. É normal quando você entra no mercado, você quer sempre ganhar. E aí você se esquece de se proteger, ainda mais quando a gente está falando de pares, né, de ativos muito voláteis. E acaba que se você não se proteger, da mesma proporção que você ganhou, ele vai te tirar tudo. Ou seja, basicamente você ganhou 100, 200, 300, 500, 1000%, pode ser que ele te tire tudo, porque você perceba que da forma que ele te deu, ele pode te tomar, porque talvez da forma que você está utilizando é muito agressivo e você não está preparado para quando ele vier contra você, você se proteger. E nesse vídeo aqui, ó, basicamente uma estratégia que a gente praticamente quase não fala, é um hackzinho que a gente vem utilizando em algumas mesas, já até mesmo para passar para a galera, e também utilizando em contas pessoais. No chał, a gente tem visto, que a gente vê aqui nos últimos meses, né, basicamente, a gente viu que ele só subiu, conforme eu já falei no outro vídeo aqui. Então, se eu sei que ele só sobe esse danado, isso, tô falando do chał, a gente poderia falar qualquer outro par aqui, a gente pode pensar o seguinte, pô, por que não trabalhar só com compra? Então, trabalho só com compra e olhar para alguns cenários que ele basicamente fez aqui esses dias. Foi o quê? Quem viu? Que foi simplesmente tentar derrubar a galera. Que então ele foi e fez aquela reversão, fez aquela correção gigantesca que já era de se esperar. Então, pensando nisso, o que eu criei aqui? Uma estratégia para que eu surfo toda essa tendência do mercado e quando ele tentar me derrubar, quando ele tentar me tirar, eu vou lá e me protejo. Que a gente sabe que o robô V12 ele tem essa inteligência de utilizar o hedge aqui ao nosso favor. Então é só, aqui ó, basicamente, o que eu fiz? Eu estou utilizando o Machine Learning, que a gente sabe que é uma funcionalidade muito bacana do robô, da ferramenta. O que seria isso? Ele tem essa inteligência de entender que se ele está abrindo num range ali, num curto espaço de uma ordem para outra, dependendo do impacto daquele candle, ele para de abrir e deixa o mercado andar mais para depois ele abrir novas ordens, entre outras funcionalidades que a gente tem. Mas olha só, aqui ele está usando a resistência e o suporte, né? Aqui em cima a gente tem resistência e aqui em cima tem a linhazinha vermelha, que isso ele vai colocando de forma automática, né? De acordo com o mercado, ele vai ajustando essas linhas que faz parte do suporte e resistência. Então, quando a gente tem essa clareza do que a gente quer, a gente consegue meio que evitar alguns baques que o mercado pode dar na gente. Um deles é aqui, quando ele começa, né? A gente está numa compra aqui, ele começa a ir contra a nossa operação e aí continua, até que chega um momento que eu posso limitar, falar assim, ó, a partir desse momento, abro uma operação a favor da onde ele está indo agora, né? Ou seja, me protegendo de todas essas operações. Só que aí que tá. Como eu sei que o mercado, né, que o chał ele só sobe nos últimos meses, na verdade, né, nos últimos anos ele só subiu, se for olhar a longo prazo só sobe. O que eu fiz? Eu coloquei aqui somente para o robô trabalhar com ordem de compra, né? Então, se a gente for olhar esses índices também, a maioria de índices do chał, então, conforme eu já falei no outro vídeo, eu só botei aqui para ele operar com ordem de compra. Só que quando o mercado for contra essas operações de compra, ele vai me proteger abrindo uma operação oposta. Ou seja, se o mercado está indo contra aquelas minhas operações de compra, ele vai abrir uma operação de venda e assim ele me protege. Ele abre basicamente somando, calculando aqui a quantidade de lotes que eu tenho das operações. Nesse caso aqui, tenho 3 operações de compra, que é uma de 0,01, outra num total aqui de 0,06, aí então tá um total aqui de 0,07, uma aqui de 0,28. Então ele foi lá e abriu uma operação de 0,35, me protegendo para que se o mercado continue indo contra, ele simplesmente fica no 0 a 0. Então eu basicamente não teria aquele risco que eu teria se eu não tivesse essa proteção. Só que, até aí tudo bem, muitas pessoas utilizam. Então aqui, ó, esse hackzinho é o seguinte, eu coloquei a primeira função desse hedge para ativar na inversão do sinal compra forte. Por exemplo, eu só estou trabalhando com compra no robô. Quando o mercado reverter, tiver uma venda forte, ele vai abrir esse hedge. Só que, ainda assim, para ele abrir o hedge, eu coloquei aqui o suporte e resistência. Lembra que a gente mostrou aqui? Que a gente tem que ter... Ele tem que olhar, no caso, o suporte nosso, né? Porque como a gente vai sempre trabalhar com compra, então ele vai só olhar basicamente para o suporte. Então, para ele abrir esse hedge, ele precisa ter o sinal de venda forte e ele tem que romper esse suporte aqui. É lógico que vai depender ali do cálculo, que às vezes ele pode atualizar que o suporte depois ele vira resistência, né? Então, assim, só para você entender a ideia. Ele abre com uma operação me protegendo, quando o mercado tiver venda forte. É lógico, tiver a confirmação que o suporte ele rompeu, e esse suporte eu botei em M30,
Por que eu botei M30? Eu reparei que eu estava utilizando em até outras contas, no suporte e resistência em H4. Funciona muito bem. Só que para contas pequenas, ou até mesmo para mesas proprietárias, você tem uma margem muito apertada. Então, às vezes, o suporte e resistência fica muito alto, muito distante uma da outra. Então, ou seja, para romper esse suporte, às vezes demora muito e talvez você já perdeu sua conta, ou já foi estopado ali, dependendo da regra que você botou da mesa, ou na sua conta pessoal. Então, pensando nisso, eu ativei aqui no M30. Por quê? Olha só, vou explicar. Aqui a gente tem um range aqui entre o suporte e a resistência, ó, de 1.500 pontos. Então, ou seja, ele fica trabalhando dentro basicamente desse cenário aqui. É lógico que vai ter momentos que esse espaço entre o suporte e a resistência vai ser um pouco maior, vai ser um pouco menor, dependendo do topo e do fundo. Mas, basicamente, como a gente está num time menor, é bem provável que a gente vai ver aqui sempre um valor assim bem parecido, bem semelhante, não vai fugir tanto. Lógico que algum cenário talvez pode fugir um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é o que a gente conseguiu aqui chegar mais próximo da gente poder se proteger. E lembrando que você também pode tentar usar times menores, né, para ver como que de repente sai e depois ir alternando, porque ele vai fazendo esse ajuste de forma automática, tá? Então aqui, ó, só pra gente poder entender a ideia. Depois disso, não para por aí. Aí a gente tem também aqui, ó, que eu adaptei, ativar o trailing stop do Edge. Por quê? O Edge, ele simplesmente só vai sair daquela operação, dois cenários aqui, nessa função que eu ativei. Quando o mercado reverter, então, ou seja, ele abriu o Edge, simplesmente quando o mercado foi contra aquelas operações de compra. Agora ele só sai do Edge quando o mercado faz a reversão de compra forte. Só que essa opção aqui, ó, regra de saída, ela aí já entra um outro critério, ou seja, quando eu ativo essa opção aqui, ó, encerrar ao voltar ao mesmo preço da abertura do Edge, eu posso olhar para esse camaradinho aqui, ó, que eu botei aqui com 30 pips, que no caso é referente a 300 pontos. Eu coloquei assim pro Shao, né? Porque pro Shao ele é basicamente não é nada. 30 pips é 300 pontos, não é nada. Então o que ele precisa fazer? Para ele olhar para essa saída, ele precisa ficar 300 pontos aqui positivo nesse edge, tá? Que no caso aqui que a gente botou lá 30, ele precisa ficar positivo nesse edge. E se caso o mercado voltar contra, ele sai aqui aonde ele, no preço, né? Onde ele abriu esse edge. Então, ou seja, ele sai basicamente no 0 a 0, ou às vezes com um pouquinho de lucro, ou às vezes um pouquinho de prejuízo, mas basicamente porque, né, vai depender ali do momento ali do spread, do impacto na hora, mas basicamente ele vai sair elas por elas se o mercado ficar 300 pontos ao favor aqui nesse edge. E por que isso é interessante? Porque se eu não colocasse isso, ele poderia sair só quando o mercado revertesse aqui. Por exemplo, aqui no painel, a gente tá vendo que ele tá com venda forte. Então, ou seja, até reverter, talvez para compra forte, eu já tô com um prejuízo muito maior. Então, não que seja ruim, porque o intuito do Edge é proteger você daquela operação que o mercado está te deixando exposto, tá? Mas, adaptando isso, a gente pode fazer com que ele realmente não dê lucro, mas me proteja apenas. E quando, às vezes, eu tiver uma pequena perda, que pode acontecer que, se ele não for ao nosso favor esses 300 pontos, pode ser que ele volte daqui, igual teve aqui nesse caso, e aí não tem o que ele te proteger. Mas, a gente fez o quê? Além disso, a gente colocou também o trade stop. Ou seja, além dele me proteger daquilo ali que a gente explicou, dessa função, se ele andar 300 pontos ao favor, a gente colocou aqui um trade stop de 1.300 pontos. Por que eu botei esse trade stop de 1.300 pontos? Que se ele andar, basicamente, que é 130 pips, 1.300 pontos, que pro Shao também isso é fácil, né, dele andar, aí ele vai começar a ativar esse trade stop pra mim, ele vai começar a me proteger. Na verdade, ele vai começar já a proteger antes da gente aqui. E por que isso é interessante? Porque você vai ver que, mesmo que ele vá contra você, você vai estar com o stop ali do Edge, vai fazer uma proteção, ou seja, um bem bolado aqui que a gente tá fazendo, que vai te ajudar bastante, então preste atenção nesse vídeo, tá? Então eu vou rodar aqui só pra você entender que ele tá com essas operações aqui. E aí, ó, ele simplesmente não ativou ainda essa função de voltar no 0 a 0, mas agora ele tá indo ao nosso favor. E aqui, ó, se você reparar, a gente tá com o stop loss lá, tá vendo? Então, se o mercado vai contra você, ele vai te stopar de duas formas. Com batendo no stop loss do Edge, ou ele revertendo aqui o sinal. E aqui na questão do 0 a 0 também. Ou seja, a gente tem três funções aqui para evitar a gente ter uma perda muito grande no Edge. Aí a gente vai depois ver que, se ele for lá em cima e pegar esse stop do Edge, basicamente também a gente já tá no lucro aqui, dependendo das operações que a gente vai estar, com as operações abertas aqui. Então, vamos deixar rolar, ó, só pra gente ter essa linha de raciocínio. Então ele tá lá, tá naquele lenga-lenga, e olha só, ele simplesmente teve essa queda. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá nos protegendo, né? Ele tá simplesmente trazendo aquele stop que ele colocou do Edge, trazendo cá pra baixo, né? Ele tá vindo atrás do preço. A gente colocou pra ele ficar com 1.300 pontos de distância lá. Então agora, se o mercado volta, o que que acontece? Ele bate aqui e fecha esse Edge, porque a gente tá protegido. Só que é lógico que a gente vai continuar com as nossas operações de compra em aberto, mas você perceba que, se eu não tivesse com essa proteção, eu estaria muito mais flutuante, né? Eu estaria com um valor aqui total muito maior. Então olha só, se ele volta aqui, basicamente ele toca e fecha. Se ele continua caindo, ele vai me protegendo, ó. E aí que é interessante, ele abriu uma operação de compra aqui, ele continua operando normal e eu tô protegido. Só que agora, ele tem mais uma operação na prática, né? Ele tem mais uma operação pra me proteger, mas ele não tá me protegendo ainda dessa operação que ele abriu aqui dando margin gate de 1.23. É lógico que aqui é a questão do boost pra pessoa ajustar. Mas olha só, se ele continua descendo, eu vou estar agora ficando negativo só com essa aqui que ele acabou de abrir. Só que se o mercado vai ao meu favor aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fechar esse edge, que ele já tá protegido, e basicamente já vai trazer o
trailing stop que a gente colocou das operações aqui do sentimento do mercado que o V12 está trabalhando. Então vamos deixar para ver. E o mercado começa a dar uma pequena reversão e continua caindo. A gente não sabe se ele vai continuar caindo ou vai subir, mas só pra gente trazer a linha de raciocínio. E a gente tá ficando aqui exposto. E agora, olha o Ed, ó. Ele acabou de fechar o Ed, agora eu fiquei só com as operações mesmo. A gente teve o sal com o Ed no lucro. E se o mercado continuar caindo, o que ele vai fazer? Nesse suporte e resistência, se tiver aqui venda forte, ele vai acionar a venda forte. Vai simplesmente voltar a proteger a gente. Só que agora ele vai voltar a proteger com todas essas operações que a gente tem. Só que nesse momento, ó, um pouquinho que voltou, a gente já tá positivo. O problema é se o mercado continua caindo. E é por isso que a gente tá trabalhando com essa proteção. É lógico que aqui tá falando de um lote muito alto, né? Baseado na conta. É só pra gente ter a nossa linha de raciocínio. Mas olha só que bacana, ó. Um pouquinho que voltou, ele já ficou positivo aqui. Daqui a pouco ele traz o trade stop pra gente, protegendo a gente. E é lógico que você pode melhorar esse trade stop também, colocar ele pra proteger mais rápido, né? Porque, ó, só aqui a gente já tá com tava com $1.000. A gente podia pular fora antes, mas a gente não pulou. Porque aqui no caso é só pra gente poder ter a ideia de como essa estratégia funciona bem a curto prazo, tá? Ó, e aí o mercado fica passeando e não acontece nada. Vamos deixar pra... Se ele começa a subir mesmo. Eu acho que a ideia aqui, vocês conseguiram pegar, né? Ainda mais quem já utiliza a ferramenta. Fica mais fácil, né? Quem não utiliza já é mais... A pessoa fica mais complicado. Ó, e olha só. Olha o tempo aqui, ó. Que a gente começa a modelar, né? Por isso que eu gosto de ir modelando. Conforme eu vou vendo qual o cenário que tá acontecendo e eu não me protegi, eu posso ir lá e modelando aquele setup, aquela configuração. E um desses aqui é isso, ó. Se eu tô $1.700, ou seja, numa operação mais arriscada, aí eu posso pegar aqui, ó, o meu trade stop e melhorar ele, tá? Mas, se você quiser, você pode deixar do jeito que tá também, que ele tem essa inteligência, né? Porque a gente tá usando aqui as configurações pra a gente ver como que tá funcionando. Olha só. E agora, ó, basicamente nessa operação aqui que ele foi e protegeu. Ele trouxe o trade stop. Agora, se o mercado voltar contra, a gente tá tranquilo, porque ele vai dar lucro pra gente, né? Só que, basicamente, ou ele vai dar take ou vai dar trade stop. E a gente tá saindo aqui, basicamente, num lucro agressivo, animal. Agora pensa, se nessa configuração a gente ajusta de acordo com a sua conta, um lote e tal, para ir melhorando ainda mais, você vai se proteger, vai ficar com seu rebaixamento bem pequeno e vai conseguir automaticamente ter bons resultados nas mesas ou na conta pessoal também, que a gente sabe disso. Olha aí, ó, que bacana. Ó. Inclusive, a FBS, ela disponibilizou lá 100% de depósito, né, de bônus lá sobre o seu depósito. Ou seja, se você quiser depositar $100, você tem 200. Se você depositar $500, você tem $1.000. Depositar $1.000, você tem $2.000. Tem noção que isso? E aí você tem margem para você trabalhar. O link eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo para você abrir a sua conta lá se você não tem, colocar um pouco de capital e começar a brincar aqui e ver a parada acontecer, ó. Então o que vai estar acontecendo aqui, ó? Ele vai holdar, bater aqui nesse trade stop, fechou a operação e a gente tá aqui com a operação no lucro e já começou a operar de novo. Bacana, né? Então esse vídeo, você conseguiu ver que dá pra gente se proteger. É lógico que tem que ver se as mesas aceitam o Edge, aceita algum tipo de estratégia, mas nessa aqui a gente tá mostrando na prática, nessa mesa proprietária, eu vou deixar o link também dessa mesa Day Trade Pitch, para que você utiliza, se caso você queira, porque é uma mesa bem bacana também, você pode ver as políticas, ver as regras, você pode, enfim, utilizar da melhor forma possível. Inclusive, dá pra você, cara, botar lote bem pequenininho assim, igual a gente tá utilizando aqui. Não precisa de colocar lote gigante. Aqui, no caso, eu tô modelando pra gente ir pra uma conta pessoal, com uma estratégia modelada, mais ainda, porque a gente já utiliza uma estratégia bem semelhante com essa, e aí a gente tá modelando aqui pra utilizar em outras contas, beleza? Então deixa aí o que você achou desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar no comentário aqui, pra me saber se você tá ligado no vídeo, se você já tem um V12 ou não tem. Inclusive, a gente disponibilizou aí, ó, uma semana black aí, magnífica aí, que as pessoas consigam ter acesso a uma ferramenta que, cara, cobre qualquer outra ferramenta que você pensar em ter no mercado aí. Forte abraço aí, fique com Deus.